sentados porque você vai precisar, ok? E já te preparo, meu irmão, que não vai ser aquela homilia da semana passada, que foi igual um relâmpago, não, ok? Falei para você, você estava me devendo uma, então chegou a hora de você pagar, tá certo? Mas creio eu que vai te ajudar, vai ser então aqui um assunto interessante, e só assim espero que Deus então me use, que eu seja instrumento dele, para atingir aí a sua alma e ajudar a sua vida, ajudar então, sobretudo a sua vida espiritual. E também é para vocês que nos escutam em casa, que nos acompanham. E aí, vamos lá. Mas antes, quero já aproveitar e dar então o aviso. Sábado que vem, dia 3 de fevereiro, a partir das 20 horas, o início do nosso cerco de Jericó. Eu estarei celebrando, o Ministério de Música e o Carisma vão estar aqui animando, e vai ser então um período realmente de graça. Serão 7 sábados em seguida sendo celebradas missas por cura e libertação. Nós vamos então viver esse cerco de Jericó, pedindo a Deus que venha derrubar por terra todas as muralhas de problema, dificuldade, sofrimento, tudo aquilo que nos atormenta. Vamos pedir a Deus que seja derrubado por terra, para podermos assim alcançar a graça, alcançar a vitória. Você está sendo convidado, por favor, venham, participam, não deixa mais uma vez a graça passar. E vai ser bom e bom demais. Lembra do ano passado? Estão lembrados? Foi bom? O que depender de Deus vai ser melhor. Amém? Então, câmeras, pode focar para o povo ou não? Eu não sei, eu não entendo. Foca lá para o povo, e agora, meu irmão, seja você um evangelizador, e você então convida eles. Venha para a Paróquia Santíssima Trindade. Vamos lá? Venha para o nosso cerco de Jericó. Tá bom. Ai, meu Deus. Deixa de papo e vamos agora para o que interessa. Irmãos, o Evangelho aqui está falando sobre demoniologia. Está falando um assunto polêmico, um assunto complexo. Um assunto, irmãos, que se tivéssemos o dia inteiro para falar dele, ainda não seria o suficiente para falar, porque é um assunto bastante complexo mesmo, que é exatamente sobre a questão da existência do demônio. Antes de eu entrar propriamente dito em interpretar alguns pontos desse evangelho para você, o primeiro ponto que eu quero ensinar, o primeiro ponto importante que eu quero colocar para você é exatamente sobre a existência do demônio. Por quê? Porque infelizmente o que mais nós temos encontrado dentro da igreja são fiéis e são também, meu irmão, clérigos que não acreditam no demônio. Desculpa, eu estou aqui, meu irmão, dizendo que há clérigo que não acredita, mas não estou dizendo quem não acredita. Nomes não interessa. É aquela história como eu já ensinei para você. Aqui a gente fala do crime, mas não fala do criminoso. Tá certo? Então, muito bem, irmãos. Infelizmente é esta a realidade. Nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja que dizem que não acreditam no demônio. Também encontramos clérigos, sacerdotes, até mesmo bispos que dizem que não acreditam no demônio. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é exatamente isso: tentar convencer o seu coração que a questão do demônio, a figura do demônio, meu irmão, não é uma fantasia. A questão do demônio, meu irmão, ele não é um mito.
A questão do demônio, meu irmão, não é aí uma invenção da Idade Média. A questão do demônio é exatamente algo real, algo verdadeiro. Se nós olharmos então para a Bíblia, já no começo de tudo, no livro de Gênesis, capítulo 3, já começa então a aparecer a figura do demônio que entra no jardim do Éden, disfarçado de uma serpente para tentar os primeiros viventes, Adão e Eva. E em cima disso eu quero lhe colocar um ensinamento, como forma para desmascarar o demônio. Gente, nós temos que entender uma coisa: se quisermos então vencer o demônio, nós temos que exatamente conhecer o nosso inimigo. Estou começando a colocar algo que eu não coloquei nas outras, mas quero colocar para você, estou afim. Tá certo? Então, irmãos, para nós vencermos o inimigo, nós temos que primeiro conhecer o inimigo. Nós temos que fazer um estudo, nós temos que descobrir suas fraquezas, as suas limitações. Gente, o que eu estou tentando aqui colocar para vocês é exatamente isso, que é possível sim nós vencermos o inimigo, é possível sim nós vencermos esse grande mal chamado demônio. É possível. Mas nós temos que exatamente usar de inteligência, porque ele também é um espírito inteligentíssimo. E é claro que muito mais inteligente do que nós todos aqui juntos. Como o padre já ensinou a você, o demônio ele não tem poder e autoridade de ler o nosso pensamento, mas ele, com a sua inteligência, ele pode deduzir o que nós estamos pensando pela sua inteligência. Então ele é astuto, ele é esperto, ele é inteligente, ele usa de todas as maneiras, e uma das maneiras que ele usa é exatamente atingir a nossa fraqueza. Então você não se iluda, porque você está sendo vigiado, você está sendo contemplado, você está sendo estudado pelo inimigo de Deus chamado demônio, porque ele quer te pegar, ele quer roubar a sua alma, e ele faz um estudo sobre nós, como diz a palavra mesmo nos diz que o demônio está nos rodeando, procurando a quem devorar. Olha só, provando que eu estou colocando para você. Ele está ali, rodeando, ou seja, estudando. Procurando a oportunidade para nos pegar. É bíblico, gente, está lá na Bíblia. Sabe? Então, irmãos, a questão exatamente do demônio, como eu acabei de colocar, lembre-se, vamos aqui colocar então lógica então na vida, vamos usar, meu irmão, de lógicas, de acontecimentos naturais da vida, para nós entendermos também o sobrenatural da vida, a questão da existência do demônio. Então entendamos aqui uma coisa, irmãos, então só vence o inimigo a partir do momento em que você conhece o inimigo. Quer ver então uma coisa? Jogadores de futebol, quando eles vão enfrentar o seu adversário, com toda certeza, com toda probabilidade, com a ajuda do seu técnico, com toda certeza eles fazem uma análise, um estudo de quem eles vão enfrentar. É isso que acontece, gente? Me ajudem aí. Com toda certeza acontece isso. Sim. Com toda certeza, meu irmão, Neymar foi contemplado até não querer mais. Mas deixa esse papo para lá. E aí, mas se faz um estudo. Para quê, meu irmão? Para usar de tática em cima exatamente do ponto fraco do outro. Assim também uma luta de boxe. A luta de boxe, com toda certeza, meu irmão, aquele quem vai enfrentar o outro, com toda certeza ele faz uma análise, com toda certeza ele se senta, perde tempo para então ver lutas que ele foi submetido, para então ali caçar o ponto fraco. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto para nós derrotarmos o inimigo, e o demônio é o nosso inimigo. Nós temos que exatamente, meu irmão, não termos medo de ir atrás de conhecer quem é o demônio. Assim como ele, meu irmão, ele estuda, ele então tenta exatamente fazer uma análise de nós para nos derrubar.
Então saibamos de uma coisa, devemos também fazer o mesmo. Não ter medo, meu irmão, de ir conhecer quem é esse nosso inimigo. Sabe para quê? Para começarmos a agir em cima das fraquezas dele. Porque sabe de uma coisa, o inimigo de Deus tem muitas fraquezas. E vou colocar aqui para você, só espero que eu não esqueça. Ok? Então vamos lá, continuar. Mas sabe onde é que está então o problema? É porque o demônio, meu irmão, ele sendo tão inteligente, como o padre então disse, ele não tem capacidade de ler o nosso pensamento, mas ele tem a capacidade com inteligência de deduzir o que estamos fazendo ou o que pretendemos fazer. E ele sabe, meu irmão, que se nós então passarmos a crer que ele existe, então muito bem, tem de acontecer então o primeiro passo, de se fazer algo para se combater o inimigo. E o que então ele faz? A primeira obra dele é nos levar então a acreditar que ele não existe. E por qual motivo? Porque, meu irmão, só combate com aquilo que você sabe que existe, com aquilo que você acredita que existe. Gente, é a lógica da coisa. Você vai combater, meu irmão, algo que você tem certeza que você acha que não existe? Então veja uma lógica, tem lógica uma pessoa combater com uma coisa que ele não existe, que ele acha que não existe? Ele combate, ele faz alguma coisa, ele age, pois é a primeira máscara do demônio que eu estou então ensinando você a derrubar por terra. Cuidado, seja esperto, meu irmão. Porque quando você passa então a ter essa ideia que ele não existe, então sabe de uma coisa, aí está a primeira tática oculta e escondida, imperceptível, que é de fazer você não acreditar que ele existe. Para quê? Para que você se paralise, para que você então dê livre acesso para a ação dele. Só que aí, muito antes de ele lutar para fazer você não acreditar na existência dele, há uma outra figura que a luta dele é muito maior para fazê-lo, para levá-lo, ele deixar de acreditar que o demônio existe. Sabe quem são? Os sacerdotes, os padres, os bispos, por uma única razão. Sabe qual que é? Olha como é que ele é astuto e ele é inteligente. O demônio, gente, o bichinho é safado. Sabe por quê? Que a luta maior, muito antes do que um leigo, o alvo está sendo nos sacerdotes, está sendo nos clérigos, os padres, os bispos. Sabe por quê? Porque o demônio sabe que o padre tem um poder na mão. Sabe qual é o poder na mão do padre? Microfone. O padre, quando ele não acredita do demônio, logo ele vai usar do poder que ele tem na mão, chamado microfone, para pregar para todo mundo que o demônio não existe. Aí olha a inteligência do demônio. O padre está sendo instrumento na mão do demônio para fazer aquilo que ele deveria fazer, mas não vou gastar as minhas energias. Eu tenho meu servo lá que está fazendo então por mim. Deu para você então entender, meu irmão? Quem não acredita se amarra. Quem não acredita se paralisa. Agora eu vou ter que revelar uma outra coisa que o demônio também coloca para te paralisar. Sabe o que é? Medo. Medo do demônio. Sabe por quê? Porque o medo paralisa. Você já viu gente medou dizendo, e aí esse gordão, não, desculpa. Perdoe, meu irmão, agora foi. Tu acha, meu irmão, que uma pessoa medrosa, morrendo de medo, vai encarar um brutamão, meu irmão, dizendo, e aí, cara, qual é a tua? O
Padre tentando ser malandro é a coisa mais ridícula que tem, mas tudo. Encara, quem tem medo, encara. Quem tem medo, o que que faz? Ele se fecha. Ele recua. Ele se amarra, gente. Pode ver. Uma pessoa, quando ela então está com medo, gente, ela se encolhe. Ela não se encolhe, ela se fecha. É outra tática também do demônio. São as primeiras. É exatamente nos colocar medo dele mesmo. Porque o medo paralisa. O medo me impede de lutar. De exatamente, meu irmão, enfrentar. Claro que esse enfrentamento, meu irmão, não é um enfrentamento por si mesmo, mas é um enfrentamento do problema unido a Cristo. Porque entenda uma coisa, eu sozinho lutando com um demônio, eu sou um derrotado, mas eu com Deus já sou vencedor. Guarde essa certeza. Quantas pessoas é que eu já encontrei tremendo de medo do demônio? Tem gente, que quando ouve falar em missa por cura, só de imaginar, e já vi cada brutamão igual você, meu irmão, sabe aqueles que se diz machão? Eu sou macho. Quando um capeta se aproxima dele, o macho vira moça, meu irmão. Já vi, meu irmão. Eu falei, gente, mas que pouca vergonha, que vexame esse cara está passando, meu pai. Já. Então, irmãos, já vi casos do demônio rir dos medrosos. Rir. Dar gargalhadas. Você entende, gente? A coragem de enfrentar os nossos inimigos, guarde essa verdade que eu coloquei. A coragem de enfrentar o inimigo, ela não vem de si mesmo. A coragem para enfrentar o inimigo, ela vem de Deus. Você não está entendendo o que eu quero colocar? Quem confia em Deus, meu irmão, age com coragem. Mas quem tem fé vacilante de Deus, age exatamente com medo. Age exatamente medrosamente. Então para você descobrir uma pessoa que crê realmente em Deus, é só olhar exatamente para a vida dela. É uma vida corajosa, é uma vida, meu irmão, medrosa. E aí? Gente, você já percebeu que parece que com o Padre Clécio não tem como você brincar, não é? Parece que com o Padre Clécio não tem como você correr. Padre, não por capacidade minha, mas eu sempre creio firmemente que é Deus que vem, ilumina a minha mente para então colocar algumas coisas, para deixar claro algumas respostas, para deixar claro ali mesmo, para dar resposta a algumas perguntas. Mas para você descobrir uma pessoa de fé, verifique se ela é corajosa. Quer que eu provo isso para você? Quer que eu provo isso? Na Bíblia, no Novo Testamento, nos diz que aquilo que fazia todo mundo enxergar um servo de Deus, um apóstolo de Cristo, sabe o que era? Era a coragem e a intrepidez de anunciar abertamente a palavra de Deus. A coragem, a marca registrada no Novo Testamento, a marca registrada dos apóstolos. As pessoas conheciam um apóstolo de Cristo, um discípulo de Cristo, pela coragem que eles tinham. Então lamento, meu irmão, você mostra a sua fé, meu irmão, exatamente com a sua coragem. Chupa essa manga.
Ai, meu Deus. Ô Jesus, por que o Senhor está fazendo isso comigo, meu Pai? Bora lá. Eu vou ter que falar. Sabe por quê? Porque eu vejo muitas pessoas aí, meu irmão, batendo no peito, como eu coloquei aqui o exemplo de já ver Brutamão estufando o peito, musculoso, sabe? E dizendo que eu sou cara, eu sou um macho e não tenho medo de nada. E da primeira vez que viu o demônio, vacalhou e amoleceu igual uma moça. Sabe o que eu quero então dizer para você? Eu vou dizer uma coisa muito dura, que eu acho que eu já tive coragem de falar aqui uma vez. Mas como está sendo filmado, eu vou ter que falar. Ache ruim quem quiser, mas vou falar. Será que eu falo? Então grita, fala a Deus. Você me convenceu, vamos. Você já ouviu por aí muita gente dizer que é macho, não é? Eu abomino esse tipo de termo. Eu vejo muito, já vi muito rapaz. Eu já fui jovem, gente, que em rodas de amigo, a ideia é exatamente isso. É a pessoa querer exatamente mostrar que é homem. Querendo mostrar que é macho. E aí numa ideia, meu irmão, sabe? Numa ideia mentirosa, aí muitos dos jovens começam como? Ele começa a cair numa vida desregrada, sobretudo na sexualidade. Por quê? Porque ele de forma orgulhosa e vaidosa, ele quer mostrar para todos os amigos dele que ele é macho. Aí começa a competição de quem pega o maior número de menininhas. Gente, será que eu estou falando alguma mentira? Será que eu estou falando aqui algum absurdo? Será que eu estou inventando alguma coisa? Meu filho, o padre tem 40 anos hoje, caminhando para 41. Só quero saber até quando eu vou chegar. Mas tudo bem, eu fui jovem. E sei que isso existe. Só que passa-se a vida, a gente amadurece e a gente percebe que tudo aquilo, meu irmão, era tudo mentira. Porque primeiro, meu irmão, já começa aí, macho, no meu entendimento, é um termo designado para bicho irracional, para animal, para bicho, meu irmão. Não para ser humano, não para a gente. Já está começando errado por aí, meu irmão. Então assuma a sua verdadeira identidade. Não se diminua, não se rebaixa a bicho. Permaneça na sua posição como você foi feito, como você foi criado e sonhado por Deus. Como filho de Deus, como homem, como mulher. Como homem, mulher, filho do Altíssimo, filho de Deus. Cachorro não é filho de Deus, mas você, como homem, como mulher, como ser humano, é filho de Deus. Assuma primeiro quem você é. Gente, não se diminua, não se rebaixe como bicho. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que falar. Aí começa o modismo, gente, aí começou, meu irmão. O homem começa a se diminuir como bicho, sendo chamado de macho. Passa-se o tempo. A mulher começou a se diminuir, sendo conhecida, solta as cachorras. E a coisa foi piorando, ela foi se diminuindo com fruta. Gente, que coisa doida é essa, meu pai? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não estou? Então, gente, não é verdade isso? Hã? Desculpa, gente. É o que a gente vê por aí afora. Então a primeira coisa que nós temos que derrubar por terra é exatamente isso, gente. Pelo amor de Deus, assuma a sua verdadeira inteligência, a sua verdadeira identidade. Você é gente, você é ser humano, você é filho de Deus.
Você é um animal sim, mas é racional, dotado de razão. Isso é segundo a filosofia. Mas você não é um bicho irracional, como é então os animais que nem alma têm. Que aí eu quero já revelar uma coisa, meu irmão. Bicho, meu irmão, ele não tem alma. Se ele não tem alma, quando ele morre, meu irmão, ele não vai para o céu. Ele não vai para lugar nenhum, nem para o inferno, muito menos para o purgatório. Não vai. Por quê? Porque a gente encontra, eu ia falar anta, mas vou falar muitas bênçãos por aí, que acha que o cachorrinho dela vai para o céu. Oh, meu Pai eterno, não vai! Já teve gente que já desligou já saiu do canal. Não vai, gente, pelo amor de Deus, a igreja mesmo ensina isso. O bicho, meu irmão, é um bicho irracional, ele não tem alma. Se ele não tem alma, então pronto, morreu, acabou. Ele não tem destino nenhum. Agora você, meu irmão, tem um destino depois da sua vida, e você foi feito para ser destinatário do céu, meu irmão. Você foi feito para lá. Não se diminua como bicho, como se você viesse passar essa vida para no fim dela, pronto, acabar e não ir para lugar nenhum. Não é isso, irmãos. Padre, o senhor está bravo? Estou não, meu irmão. Deixa eu respirar. Então, irmãos, começa por aí. Aí o que o padre estava querendo ainda dizer? Ah, tá. Aí teve uma vez que eu estava então pensando, analisando. O demônio, ele é astuto. Ele coloca a ideia exatamente na cabeça dos jovens, que ele tem que provar para todo mundo que ele é macho, pegando o maior número de menininhas nas baladas. Outra mentira que eu quero derrubar por terra. E eu vou frisar aqui muito bem. Homem de verdade, ele não tem que provar para ninguém que ele é homem. Ele é homem e pronto, e acabou. E por que não aplaude? Quer que eu diga mais? Homem que se preocupa em querer provar para o outro que ele é homem, isso pode indicar que alguma coisa ele quer esconder. Falei disso. Ai. Casados, tá pensando que você ia fugir da raia? Agora é para você, para vocês aqui também, viu, que são casados aí, tá certo? Para vocês também. Sabe por quê? Porque casados, homens casados, você, na sua roda de amigo, você muitas das vezes é tentado por meio dos seus amigos provar que você é homem. E como? Tendo que ir para o barzinho, sair com prostitutas, possuindo amante. Por quê? Porque Satanás, ele é astuto. O padre falou que ele tenta nos pegar em cima da nossa fraqueza. E, gente, a raça de homem é a coisa mais fácil de pescar. No bom sentido da palavra que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque basta, meu irmão, você mexer no ego do homem. Se um amigo diz para ele, muito bem, você não quer ir é porque você não é homem. Você é frouxo. Porque o homem, meu irmão, ele às vezes tem um instinto machista.
E ele jamais, ele quer, meu irmão, em uma vírgula sequer ser imaginado ou pensado por alguém que não é homem. Aí o que ele faz? Ele, por esse instinto machista, ele vai à frente, cede às tentações e vai lá provar por amigo que ele é homem, sim. Aí ele está indo para o barzinho, está então, meu irmão, saído com outras mulheres. Aí os homens estão dizendo: padre, cala a boca, fica na sua, padre. Agora eu tenho que dizer: oh, abençoado, você é casado, é? Muito bem, parabéns. Olha que belo presente que você ganhou de Deus, a sua mulher. Aí alguns devem estar dizendo: padre, se olhar bem, não foi um grande presente, mas sua esposa, né? Agora você está lá, meu irmão, sendo tentado pelos seus amigos para provar que é homem. Saiba de uma coisa: no dia que você casou, a única pessoa que se em algum momento você deveria provar que você é homem, depois de casado, não é mais para ninguém, é para sua esposa. Portanto, deixe de ser besta, deixe de ser idiota. Você não precisa provar para amigo nenhum que você é homem. Sabe por quê? Porque o que basta é aquilo que a sua esposa pensa. Porque você casou para ser homem, não para provar para os amigos. Você é homem casado para a sua esposa, para a sua mulher. O resto não importa. Só que vai ter a coisa pior que eu vou dizer, que quer ver? Se eu já disse algumas coisas aí que eu já estou percebendo que parece que não está muito agradando, o que vou dizer agora vai ser ainda pior, mas vou falar. E teve uma vez, meu irmão, que depois de eu ter analisado isso, eu preguei muitos por aí afora. Então, muito bem, jovenzinhos, casados, se você ainda está nessa ideia que macho de verdade é aquele que pega o maior número de menininhas, lamento lhe dizer, você está muito atrasado nessa história. Sabe por quê? Porque qualquer cachorro na rua, meu irmão, ele pega tudo que é cadela espalhado por aí. Então, meu filho, se você está nessa de querer pegar o maior número de menininhas, você está muito atrasado, porque os cachorros da rua estão pegando muito mais do que você. Uai, gente, entenda o que eu disse? Macho é um termo para o ser humano, mas ele está se auto-rebaixando como macho. Mas o macho, verdadeiramente, ele é designado para bicho. Então, muito bem, meu irmão. Quando ele pensa que ele está adiantado, ele depois descobre que ele está atrasado. Porque o macho, que é o verdadeiro, que é o animal, está pegando muito mais do que ele. Gente, não deixemos que o inimigo de Deus, meu irmão, nos pegue com tanta asneira, pelo amor de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Olha o horário, meu pai, pelo amor de Deus. O primeiro ponto, meu irmão, é você exatamente crer na existência do demônio. Porque a credibilidade te leva exatamente à coragem. E com a credibilidade e a coragem é onde você começa então a vencer. Porque a dúvida e o medo te recua, te amarra. E aí você é presa fácil, é livre acesso para o demônio. Foi a primeira coisa que eu desmascarei aqui sobre o demônio para você. Agora, meu irmão, vamos aqui então entender outras coisas. O demônio também, irmãos, ele tem aí as suas fraquezas. Sabe? O demônio tem aí também as suas limitações.
Eu também ensinei aqui para você, irmão, que para vencermos então o demônio, para enfrentarmos o demônio, enfrentemos ele não por capacidade própria, porque por capacidade própria você vai apanhar do demônio. Agora, meu irmão, em Deus, unido em Deus, meu irmão, revestido da graça e do poder de Deus, aí sim você vai surrar o demônio, porque Nossa Senhora, meu irmão, pisou na cabeça do demônio, porque era a mulher revestida de Deus. Você está me entendendo? Revestida de Deus. Não foi por ela mesma. Saibamos de contrário daquilo que ele age, o contrário daquilo que ele é. E começa a dar exemplo. O demônio, ele é o pai da mentira. Sim? Então muito bem. Você vai conseguir vencer o demônio, que é o ponto fraco, é um dos pontos fracos dele. Você vai conseguir vencer o demônio, sabe como? Com a verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus no deserto, sendo tentado pelo demônio. Jesus estava no deserto, 40 dias no deserto, tentado pelo demônio. O demônio então começou a tentar Jesus. E a primeira tentação de Jesus no deserto foi quando o demônio disse: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus então veio com a palavra de verdade, que desmoronou o demônio. Jesus então disse, a palavra mesmo diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Acolhendo a verdade, sendo verdadeiro, irmãos. Você já deu para perceber então a causa principal de tantas pessoas se inclinarem para a verdade, que é Cristo? Porque quem vive a verdade de Cristo, meu irmão, ele detona o inferno inteiro. Quem vive a verdade do Evangelho, ou seja, a obediência, a castidade, vive os mandamentos, a lei de Deus, ele derrota o demônio e o inferno inteiro, porque o demônio é o pai da mentira, e tudo aquilo que está na Bíblia é a verdade revelada para nós. Isso é que é vida de verdade. E o demônio faz de tudo para não vivermos a verdade. Aí vivemos de mentira, uma vida mentirosa, uma vida de fantasia. Sabe por quê, meu irmão? Porque é vida mentirosa a pornografia, é vida mentirosa o anticoncepcional e a camisinha, é vida mentirosa, meu irmão, está exatamente assistindo sites pornográficos, é vida mentirosa a masturbação, é vida mentirosa o aborto, é vida mentirosa a novela, é vida mentirosa a farra, as festas, a bebedeira, o cigarro. Tudo isso é vida mentirosa, sexo fora do matrimônio. Nessa hora ninguém quer aplaudir. Ninguém quer aplaudir. Peraí. O que está acontecendo com vocês, gente? As palmas estão diminuindo. Eu estou começando a ficar desconfiado. É porque você está devendo alguma coisa. Porque ninguém se irrita com aquilo que não deve. Se você está se irritando é porque está devendo alguma coisa. Se está devendo alguma coisa, então vá pagar. E como é que você vai pagar? Dentro do confessionário. O que você vai fazer dentro do confessionário? Confessar os seus pecados, receber o perdão, o amor, a misericórdia de Deus, para que você então esteja com a alma limpa e livre. Deus veio para te libertar das garras do demônio, é o que diz então o Evangelho de hoje. Ele é que veio lhe dar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade do homem está em Deus. Em Deus. Ai! O pecado é vida mentirosa. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, nós vencemos o demônio com a verdade. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Nós vencemos o demônio, meu irmão, com a humildade. Porque ele foi orgulhoso.
Nós vencemos o demônio com a obediência, porque ele desobedeceu a Deus. Meu filho, se tem uma coisa que eu consegui colocar no meu coração e na minha mente, é a questão da obediência. Eu tento fazer de tudo para preservar a obediência aos meus superiores. Eu sou capaz, como já fiz, meu irmão, muitas coisas, já assentei muitas coisas dos meus superiores, não porque eu queria, porque o meu mano dizia, eu não quero, mas eu vou porque eu tenho que obedecer. Porque se tem. E eu digo para você, essa desobediência está incluso a desobediência com Deus, viu? A desobediência com a sua palavra, a desobediência nos mandamentos. A desobediência também à igreja. A desobediência aos nossos superiores, a desobediência até mesmo com o Papa. Impede a ação de Deus. O demônio é outra tática mentirosa do demônio. É nos levar à desobediência, ao orgulho, à soberba e à vaidade. Gente, sabe por que o que mais a gente vê dentro da igreja são servos apanhando? Por causa de desobediência e também por causa, meu irmão, da vaidade, do orgulho. Apanhando mesmo de verdade. Ministérios indo, meu irmão, para buraco abaixo. Ministério de música acabando. Grupos de oração acabando. Porque reina a desobediência, porque reina a soberba, a vaidade. Porque reina a desobediência ao pároco. Agora estou falando coisa séria. Fala a Deus mesmo. Fala a Deus. Vejo, meu irmão, muita destruição por causa dessas problemáticas. Sabe? Também, meu irmão, sem querer tirar a minha classe da onda, vi também a destruição de muitos sacerdotes, por causa do orgulho, da soberba, da vaidade, por causa da desobediência. Já vi muito o fim trágico de muitos sacerdotes, por causa da desobediência, da soberba, da vaidade. Sabe? Soberba, vaidade de sempre querer ser o melhor. De sempre querer ser aquele que é bem visto. Sempre querer ser aquele que é insubstituível. Aquele, meu irmão, que acha que ele é exatamente o único, que de toda a diocese, ele é o cara. Aquele que lota a missa por cura. E sabe o que eu vi depois? Igreja esvaziar. Igreja esvaziar. Fica perguntando o que foi que fez de errado. A vida inteira fez errado. Gente, não brinquemos com aquilo que é sério. Essas são maneiras de nós então vencermos o demônio. Já pelo horário, eu tenho que começar então a concluir. E vou concluir fazendo então aqui as interpretações que vão ser então exatamente rápido. E a primeira que eu quero aqui colocar para vocês é exatamente essa. Foi quando ele gritou, quem? O demônio. Que queres de nós, Jesus Nazareno?
viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus intimou: cala-te e sai dele. Gente, que tormento é esse para o demônio quando viu Jesus? O demônio quando viu Jesus, irmãos, ele então disse: viestes nos atormentar, viestes nos destruir? Que tormento é esse? Que destruição é essa que o demônio está temendo quando viu Jesus? Sabe qual é o maior tormento do demônio? É receber a ordem de Deus de deixar de nos atacar. Sabe por quê? Porque se você não sabe, eu vou ter que revelar aqui uma coisa para vocês. Toda ação do demônio na vida de uma pessoa é por pura permissão de Deus. O demônio não pode mover um dedo sobre nós se Deus não permitir. E por que Deus permite que o demônio não somente mova o dedo, mas o rabo, o chifre e tudo mais? Exatamente para tirar um bem de um grande mal. Para a nossa purificação, para a nossa conversão. Deus pode permitir o mal para retirar o bem. Somente por isso. Então quando o demônio viu Jesus, o demônio então viu aquele que tem o poder e autoridade de ordenar então a ele que pare. E esse é o maior tormento do demônio, é deixar de nos tentar, é deixar de nos destruir, é deixar de agir ferozmente contra nós. Esse é o pior tormento do demônio, gente. É algo que ele não suporta, porque o maior prazer do demônio é nos levar à destruição. Esse é o prazer do demônio. Porque ele veio exatamente para roubar, matar e destruir. Ele veio exatamente roubar a nossa alma. Ele veio nos levar para o inferno, irmãos. Sabe? Então o maior tormento do demônio é exatamente deixar de nos atormentar. E o que mais então tem para nos ensinar essa parte do Evangelho que eu acabei então de ler? Que é exatamente isso, meu irmão. Quando o momento em que Jesus abre a boca e diz: cala-te, cala-te e saia dele. Sabe o que significa? Ó povo de Deus, por mais duro que tenha sido a sua vida, por mais difícil que tenha sido, por mais tentação que você tem sofrido, por maior e mais longo que tenha sido a sua dor, o seu sofrimento. Sabe aquele tipo de situação, gente, que você então olha então para a sua casa, para a sua família, e você diz: meu Deus, tudo está sendo destruído. Sabe como você, esposa, olha então para o seu matrimônio, olha então para o seu marido, você olha então e se recorda: meu Deus, o meu castelo está sendo derrubado por terra. Quando você então olha então para a sua vida, para a sua casa, para tudo que está na sua volta, e você então diz: tudo está acabando, tudo está sendo destruído. É o dinheiro acabando, os bens, meu irmão, se acabando. Sabe, os filhos em maus caminhos, tudo dando errado. Isso é um exemplo que eu estou colocando. E você acha que tudo está sendo destruído. Mas eu quero colocar aqui uma grande certeza no seu coração, e não deixe que o demônio te engane mais uma vez, pelo amor de Deus. Porque o demônio sabe que a hora dele está contada. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Você sai aqui em cima do que está no Evangelho, meu irmão. Por pior que seja a sua dor, o seu sofrimento, por pior que seja as investidas do demônio contra a sua vida, por mais demorado que está sendo o seu sofrimento, por pior, por mais demorado que seja, mas tenha plena certeza: nenhuma dor, nenhuma ação do demônio é eterna. Nunca, jamais.
Porque chegará o momento em que o poderoso vai dizer para o demônio, aquele que está destruindo a sua casa, a sua família, vai chegar o poderoso que é Jesus e vai dizer então a ele, o demônio, cala-te, e vai embora. Vai chegar o momento, meu irmão, que tudo vai terminar, tudo vai acabar. Vai chegar o momento que a dor vai embora, o sofrimento vai embora, a angústia vai embora, a insônia vai embora, as noites traiçoeiras vão embora, porque saiba de uma coisa, é Deus que está no controle de todas as coisas, meu irmão. Jesus está permitindo que você passe pelo tempo da prova, pelo tempo da purificação, mas tenha certeza, aquele que é provado, aquele que é tentado por permissão de Deus, se prepare que o bem maior que você vai receber é muito melhor, gente, é muito melhor do que você espera e imagine. Não se preocupa, não se desespere, está demorando, está ruim, está difícil, não se preocupa, logo vai chegar o momento que Jesus vai dizer para tudo isso, cala-te e vai embora, e você vai alcançar a libertação. Aplauda, por favor. Aplauda, por favor. Lembrei de uma coisa. E eu falei aqui de uma coisa séria, sabe por quê? Porque muitas pessoas caem no suicídio quando elas são convencidas pelo demônio que já não tem mais jeito. Olha a ação do demônio, a mentira do demônio. É nos fazer acreditar, meu irmão, que já não tem mais solução. A ação do demônio também, meu irmão, é nos levar então a acreditar que depois de ter cometido um grande pecado, é como se já não tem mais perdão. Eu tenho procurado, gente, a viver, sobretudo nesses últimos tempos, essa credibilidade da misericórdia de Deus. Eu sei que o outro pensa tudo errado, tudo contrário. Eu sei que o outro pode estar até achando e me chamando de hipócrita, de falso, que não vivo aquilo que prega. Mas, meu irmão, o que tem me sustentado é exatamente o exemplo de Pedro. Eu não quero assumir o exemplo de Judas, que errou, duvidou da misericórdia e se suicidou. Eu não quero. Eu quero seguir o exemplo de Pedro, que errou, e nós também erramos. E quero assumir o exemplo de Pedro, que mesmo no erro, mas o que eu não posso é errar, deixando de acreditar na bondade e na misericórdia de Deus. Porque já basta o erro, o pecado que eu cometi. Agora eu não posso pecar ainda mais, duvidando desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia de Deus, que sempre vai me perdoar. É isso, gente, que nos sustenta. É isso que tem então me sustentado, porque Deus sabe da miséria que sou, Deus sabe, meu irmão, das minhas falhas, da minha pequenez, Deus sabe da minha miséria. Mas eu também sei, se eu sei o quanto eu sou pequeno e miserável, mas também tenho a plena certeza o quanto Deus é grande, o quanto Deus é misericórdia, o quanto Deus é santo para me perdoar, para me amar. Eu sei. Eu não posso e eu quero que você também não permita que o demônio venha te destruir com as mentiras dele.
Espero que eu tenha te ajudado com essa homilia. E por mais demorado que tenha sido, como o padre disse, por mais demorado, mas vai chegar um momento que Deus vai falar: cala-te. E Jesus agora está mandando: Padre Clécio, cala-te. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se valeu, aplauda nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda mesmo, irmãos. Aplauda.